Graça e paz, meus irmãos, amém? Você pode se assentar em nome de Jesus? Deus é bom. Josué não mandou tantas mensagens assim, eu que demorei para responder ele, né? Prometi que eu ia responder ele, e aí eu respondia sem responder, entendeu? Esse era o problema, né? Mas graças a Deus, deu tudo certo, e eu estou aqui, obrigado. E eu estou aqui para compartilhar a palavra com os irmãos. Meus irmãos, hoje eu vou começar a minha palavra de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou pregar de maneira temática, então nós não vamos seguir apenas um texto da palavra de Deus, mas vamos trabalhar a tônica daquilo que o Senhor vem ministrando à mente e aos corações de vocês nesta conferência. O tema é Conectados, e os irmãos já devem ter ouvido muito sobre isso, e de fato que nós possamos, em nome de Jesus, ao término dessa conferência, estar próximos do Senhor da maneira que talvez em algum outro momento nós não nos encontramos. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite é mente conectada, coração incendiado e vida transformada, porque eu acredito que verdadeiramente quando nós nos conectamos ao Senhor, quando nós nos conectamos à verdade, nós nos enchemos dele de uma maneira extraordinária. O fogo do Senhor, o fogo do Espírito, ele vem sobre os nossos corações, e consequentemente a nossa vida ela é transformada, porque a transformação ela é causada pelo impacto do poder sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Bem verdade é, e inclusive eu não sabia, eu não tinha prestado atenção em nenhuma foto, até vi fotos da conferência, mas nas gravuras que foram coladas nas paredes, e eu não sei se elas foram propositais para a conferência ou não, mas eu até acredito que sim, não é verdade? E quando eu entrei e olhei, meus irmãos, rapidamente nós podemos prestar atenção que aqui do meu lado esquerdo ou do lado direito de vocês, nós temos algumas redes sociais, nós temos algumas distrações ali também, né, como vídeos e videogame, por aí vai. Aqui do outro lado, na minha direita e esquerda dos irmãos, tem algumas gravuras de momentos espirituais, de pessoas rendidas na presença do Senhor, uma imagem, né, para nos ilustrar a presença do Senhor Jesus, e isso nos traz diretamente para a realidade que nós vivemos hoje. Nós vivemos em um mundo onde há muita informação, e nós nos mantemos conectados em todo o tempo a muitas coisas, não é verdade? Está todo mundo aqui conectado, e quando a gente fica desconectado por algum motivo ou outro, a gente fica nervoso, não é assim? Quando a gente desconecta, quando a gente não tem acesso à internet, quando o nosso 5G acaba o bônus, a gente vai ficando, meu Deus, eu preciso me conectar, será que tem Wi-Fi grátis em algum lugar? Eu consigo rotear de algum colega, de algum amigo? Porque a gente precisa estar conectado. Mas a pergunta que eu quero te fazer, talvez alguém já te fez nesses dias, ela é mais uma vez a seguinte: e aí, você está conectado também a Deus, ou as muitas conexões que você tem feito nesse tempo têm atrapalhado a tua vida de fato estar conectada ao Senhor? Porque é a Ele que nós devemos estar conectados, é isso que de fato nos importa, é isso que de fato muda, é isso que de fato transforma o nosso ser. Nós vivemos, meus irmãos, essa constante conexão com tudo aquilo que o mundo nos oferece, mas nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes essas muitas conexões, elas são exatamente o que está roubando a minha e a tua atenção, o que está roubando a minha e a tua conexão daquilo que de fato importa, que é a presença do Senhor nas nossas vidas. Meus irmãos, a pergunta que eu também quero deixar para você no segundo momento é: além de estar conectado a Deus, você ainda se sente incendiado pela presença do Espírito Santo de Deus, ou passou? Por quê? Porque quando nós nos desconectamos da fonte do poder, automaticamente aquilo que é dele vai se esvaziando de nós. Se nós não estivermos ligados, conectados na fonte verdadeira, nós vamos esmorecer, por consequência o nosso coração esfriará, as nossas vidas esfriarão, e nós não mais viveremos, sentiremos, e o pior, não manifestaremos o fogo, o poder do Espírito Santo do Senhor nas nossas
vidas e através das nossas vidas. Há muita gente, meus irmãos, que está com a cabeça cheia de conhecimento, cheio de informação, porque as muitas conexões que nós vivemos, elas nos trazem conhecimento, elas nos trazem informação, mas a verdade é que às vezes nós estamos cheios de tudo isso que o mundo nos oferece, mas com o coração frio em relação às coisas de Deus, cheios daquilo que o mundo nos apresenta, mas vazios daquilo que os céus têm liberado para as nossas vidas. Meus irmãos, alguns de nós às vezes têm as emoções afloradas, têm as emoções manifestas em todos os sentidos, mas não estamos ligados à verdade, não estamos conectados com o que de fato é essencial, que é com aquilo que os céus já deixaram revelados para as nossas vidas, e nós precisamos ter cuidado com tudo isso, porque Deus não quer apenas a minha e a tua emoção, Deus não quer apenas que eu e você sejamos homens e mulheres cheios de conhecimento humano ou de informação. Ele deseja verdadeiramente que a minha mente, que a tua mente esteja totalmente conectada a Ele, que é a verdade, e por consequência o nosso coração esteja incendiado pelo poder sobrenatural do céu. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, e eu quero pensar com você em algumas verdades, e a primeira verdade é justamente sobre a mente conectada. A primeira verdade, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é sobre a mente conectada, mas talvez surja uma pergunta: conectada a quê, pastor? E a resposta é: conectada à verdade. Jesus é a verdade, a palavra do céu, a Bíblia Sagrada é a verdade, e é a que nós devemos estar conectados. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, nós vamos ler o verso 2, eu sei que você conhece esse texto de cor e salteado, mas nós vamos meditar e ler, e eu insisto que você abra a sua Bíblia para conferir os textos que eu vou falar, como um bom wesleyano, que segue o modelo da igreja bereana, e confere aquilo que está sendo falado. Romanos 12, 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós conhecemos esse texto, meus irmãos, e aqui o texto nos fala sobre a renovação da nossa mente. O texto nos fala sobre nós não nos amoldarmos com as coisas dessa terra, mas nós tomarmos a forma das coisas que são lá do alto. Nós não nos conformarmos com este mundo, mas nós buscarmos as coisas que são lá do céu. Não nos conectarmos única e exclusivamente às coisas da terra, mas nos conectarmos verdadeiramente às coisas que são do céu. Meus irmãos, a mente é o lugar onde todas as nossas batalhas começam. Toda a guerra, toda a luta, ela começa aqui. Tudo aquilo que nós batalhamos no nosso dia a dia, começa aqui. Eu cheguei aqui e alguns dos irmãos, foi o Paulo, não foi alguns, foi o Paulo, foi o primeiro. Pastor, está magro, qual a receita? Para emagrecer é só parar de comer, todo mundo sabe, é ou não é? Mas quem que a gente tem que convencer a parar de comer? A cabeça. Porque a boca é quem mastiga os alimentos, mas a boca nunca teve ideia de comer pizza depois do culto. É a cabeça que tem essa ideia, é ou não é? É aqui aonde tudo começa. A batalha, ela está travada aqui. O desafio, ele é lançado aqui. Nós começamos a pensar: hoje é domingo, mas tem um feriadinho aí, então eu estou mais aliviado hoje. Mas se não tivesse feriado, alguns já estavam olhando para o cronômetro, pensando: meu Deus, será que esse homem vai falar muito? Será que vai falar pouco? Porque eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que levantar cedo, e o dia é corrido. E esse calor, e também se não é esse calor, é aquela chuva. Começa aqui, ó. A gente ainda não viveu todas essas situações, mas a nossa mente já está nos impulsionando a pensar e ficar desafiado por tudo aquilo que virá, porque tudo começa na mente. Aquilo que domina o meu e o teu pensamento é o que irá governar as nossas decisões. Aquilo que manifesta aqui na nossa mente é o que vai guiar o rumo das nossas vidas.
E o que o texto bíblico que nós lemos está dizendo, olha, vocês precisam ter a mente renovada, vocês precisam ter uma mente transformada, vocês precisam ter uma mente diferente, vocês precisam estar com a mente de vocês conectada nas coisas lá do alto, conectadas à verdade, e não aos padrões dessa terra, e não aos sofismas, às mentiras que podem parecer verdade, mas que continuam sendo mentiras. O texto nos diz que nós precisamos renovar o nosso pensamento, renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente. Por quê? Porque se renovamos a nossa mente, meus irmãos, nós teremos certamente decisões acertadas, nós teremos certamente escolhas sábias a tomar, porque nós nos deixamos renovar por aquilo que é lá do alto, ou seja, a nossa mente está conectada naquilo que de fato importa, e isso guia completamente o rumo das nossas vidas. Meus irmãos, uma mente conectada à verdade, ela não vive amoldada aos padrões deste mundo. Uma mente conectada à verdade, ela olha para o mundo e identifica, opa, isso aqui é uma atitude mundana, e eu não vou compactuar com essa atitude, eu não vou me submeter a essa atitude, eu não vou praticar essa atitude. Porque infelizmente, meus irmãos, mesmo dentro da igreja, nós muitas vezes estamos compactuando com coisas mundanas, como se elas fossem normais. Eu não estou falando da gente pegar o pecador, encher ele a paulada e colocar ele no meio da rua, não é disso que eu estou falando, meus irmãos. Mas é de deixar claro que esse não é o comportamento, que essa não é a prática do verdadeiro homem, da verdadeira mulher de Deus. É nós não nos acostumarmos com as coisas dessa terra, em detrimento às coisas lá do alto. Uma mente, meus irmãos, conectada à verdade, ela não aceita nenhuma mentira como verdade. Ah, pastor, isso é óbvio, mas por que um monte de vezes nós, homens e mulheres de Deus, crentes, estamos vivendo baseados em algumas mentiras? Por que às vezes nós ouvimos mentiras por aí, e mesmo sabendo lá no fundo que elas são mentiras, nós escolhemos viver por essas práticas e andar com elas? Sabe por que isso acontece? Porque nós estamos desconectados da verdade, porque a mente que está conectada à verdade, ela não compactua com a mentira, ela se afasta da mentira, ela rapidamente delata, ou seja, expõe a mentira, e se afasta desse caminho, procurando a verdade. Ah, mas se houver dolo, azar. Ah, mas se houver prejuízo, azar. Porque me importa é ficar com aquilo que é correto, mesmo que eu tenha que perder, mesmo que eu tenha que sofrer dano. A verdade é a verdade, e ela não vai mudar. E a mente conectada à verdade, ela não compactua com a mentira em nenhuma espécie, sob qualquer pena ou possibilidade. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós vivemos algumas mentiras, porque a nossa mente, ela não está conectada à verdade. Uma mente conectada à verdade, meus irmãos, ela é constantemente ministrada e renovada pela palavra. Uma mente conectada à verdade, ela se deixa ser moldada pela palavra do Senhor. Meus irmãos, todas as vezes que nós ouvimos a palavra, todas as vezes que nós lemos a palavra, todas as vezes que de alguma maneira nós nos encontramos com a palavra, nós precisamos deixar que ela cumpra nas nossas vidas os seus propósitos. Meus irmãos, nós não podemos estar diante da palavra, e eu não estou falando da pregação, mas eu falo aqui, da palavra da verdade, da palavra revelada pelo Senhor, e não ficarmos perplexos com tamanha glória e poder do alto que está sendo revelado sobre as nossas vidas. Meus irmãos, esse livro não é o livro de receita que a avó deixou para nós, esse livro não é um novo almanaque de informação, esse livro é a palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra de vida eterna. A mente que está conectada, ela se deixa ser ministrada e moldada todos os dias pela exposição à palavra de Deus. Agora quem está com a mente desconectada, ouve, e entra por aqui, sai por ali.
Esse ditado, ele é antigo, né? Opa, entrou por aqui, saiu por ali. Mas a verdade é que tem gente, meus irmãos, que está tão desconectada da verdade, que nem entra aqui para sair por aqui. Está um bloqueio, então não tem nem como entrar. Ela ouve, e parece que é rádio que está falhando, não entende nada. Por quê? Porque está desconectada da verdade, porque está longe do Senhor, porque está longe da revelação dEle, e aí não se deixa ser moldado, ministrado pelo querer e pela vontade de Deus. Meus irmãos, já uma mente que não é renovada, sabe o que acontece com ela? A mente não conectada à verdade, ela normaliza o pecado. Você conhece alguém que normaliza o pecado? Os tempos são outros. Isso é coisa da antigamente. Não, isso era bobagem daqueles pastor velho. A gente começa a normalizar algumas situações. Quando a gente normaliza o pecado, é um sinal claro e evidente de que a nossa mente está desconectada da verdade do céu, da verdade do Senhor Jesus. Normalizar o pecado não é coisa de crente não, meus irmãos. Isso aqui não é bordão da internet, é realidade. Nós não podemos normalizar o pecado como se fosse, de boa, eu peco amanhã, quando me dá vontade eu vou lá na igreja, vai ter um culto, uma conferência, eu peço perdão e está tudo bem. Não, a mente conectada não age dessa maneira. Já desconectada não tem problema, afinal de contas ela está longe de toda a fonte do poder e da revelação do céu, então ela normaliza o pecado. Outra coisa, meus irmãos, que a mente desconectada ela faz, ela espiritualiza a desobediência. Pastor, agora eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Meus irmãos, tem um monte de gente andando em desobediência e infidelidade, e tentando espiritualizar suas práticas. O pastor Elvio não pediu para mim falar sobre isso, na verdade ele nem me convidou para vir pregar aqui, faz tempo que ele não me convida para pregar, irmãos. Só os irmãos me convidam, ele não convida. Irmãos, quando você quiser encerrar a conversa com o pastor, sabe o que você diz para ele? Deus me mandou. Acabou a conversa, nenhum pastor, nenhuma missionária vai argumentar com você, mesmo que a gente saiba que Deus não falou aquilo que você está dizendo que Ele falou. Agora tem um monte de crente, aqui não, só acontece lá no Tatuapé, no Recreio não acontece, que eu estou sentindo de Deus, pastor, estou sentindo de Deus de parar de dar o dízimo, eu estou sentindo de Deus de ir para outro ministério, eu estou sentindo de Deus de sair do meu ministério. Sabe o que isso é sinal claro e evidente? De uma mente desconectada da verdade. Porque aqueles que estão longe de Deus, eles querem espiritualizar a desobediência. Então eles trazem Deus para a sua prática humana, como se Deus realmente chancelasse e aprovasse as decisões que estão sendo tomadas. Mas isso é sinal de mente desconectada. Há um outro sinal também muito evidente de mente desconectada, meus irmãos. A mente desconectada, ela apaga o fogo do Espírito com racionalização. Ela começa a racionalizar tudo. Ela começa a tentar entender e compreender, e de repente alguém sai por aqui empolgado, e alguém que está desconectado olha e diz assim, fogo estranho. Não tem nenhuma manifestação no texto bíblico que me aponte um comportamento como o comportamento do Josué. A mente desconectada, meus irmãos, ela começa a matar as coisas de Deus, ela começa a sonegar o sobrenatural, ela começa a sonegar o milagre, ela começa a sonegar a ação divina, em detrimento, meus irmãos, a uma racionalização exacerbada. Eu sei, você é crente, a Bíblia diz, ofereça a Deus o vosso culto racional, mas em nenhum momento, meus irmãos, o Senhor diz que quer apenas a minha e a tua razão. Sim, o teu culto ele deve ser racional, e você sabe qual que é o sentido desse texto? Intencional, pensado para ser oferecido e entregue ao Senhor.
Mas, meus irmãos, nós não podemos, com a nossa razão, por maior que seja a nossa capacidade intelectual, ter a pretensão de compreender ou entender o extraordinário do céu, porque jamais nós conseguiremos entender, compreender ou explicar quem Deus é e aquilo que Ele é capaz de fazer. Meus irmãos, nós nunca vamos entender ou compreender como que Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, liberou perdão para mim e para você, mas a verdade é, Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar e redimir os meus e os teus pecados, e hoje não somos mais escravos do pecado, somos filhos da luz, porque algo sobrenatural aconteceu. E isso não se explica, meus irmãos, se vive. A graça, o favor imerecido de Deus não é para ser explicado, é para ser vivido. Mas a mente desconectada, ela começa a racionalizar, em detrimento apenas viver e se lançar cada vez mais e mais profundo naquilo que é do Senhor para a sua vida. Meus irmãos, a mente, ela é uma porta de entrada, e a verdade é que pensamentos repetidos, eles vão se tornando crenças para nós. Quer um exemplo disso? As crianças, por diversos momentos, elas imaginam que no escuro tem monstro. Lá em casa tem um que acha que tem monstro, e por incrível que pareça, é o maior, não é a menor. Ninguém falou para ele que tem monstro, a gente não fala sobre isso em casa, mas ele cismou que no escuro tem monstro, tem bicho. Aí você pede para ele entrar num lugar que está escuro, ele fala, eu não. Por quê? Porque tem monstro. Ele começou imaginando que tinham monstros, e ele foi repetindo aquele pensamento, e agora se tornou uma crença, ou seja, ele acredita verdadeiramente naquilo. Meus irmãos, muitas vezes a nossa prática de vida está baseada em crenças que nós mesmo criamos, mas que em nada tem a ver com o poder do Senhor para as nossas vidas. Às vezes somos nós que estabelecemos algumas barreiras do que nós podemos ser ou viver no Senhor. Sabe por quê? Porque nós estamos desconectados. Agora, se a nossa mente estiver conectada à verdade, nós vamos entender e compreender que não é o que nós achamos, mas é aquilo que Cristo faz. Não é o que nós podemos, mas é aquilo que Ele faz. Não é como conseguimos, mas é aquilo que Ele faz. Meus irmãos, nós precisamos, meus irmãos, entender que longe do Senhor, nós teremos uma vida miserável. Mas se vivemos com Ele, teremos uma vida abundante. Meus irmãos, ainda pensando na mente como uma porta de entrada, como eu falei, é aqui que nós geramos os pensamentos que irão guiar as nossas decisões. E se assim acontece, meus irmãos, algumas falsas crenças, elas têm impactado negativamente as nossas decisões, mas hoje é tempo de você deixar essas crenças de lado, e você se conectar mais uma vez no Senhor, e acreditar naquilo que Ele já tem liberado sobre a sua vida, acreditar no que os céus dizem ao teu respeito, e não naquilo que você acredita se tornar ou ser uma realidade. Meus irmãos, a verdade é que as nossas decisões, uma vez tomadas, elas apontam os rumos da nossa vida. E se nós decidirmos por manter a nossa mente conectada na verdade, que é o Senhor, certamente andaremos num caminho de vitória. Muitos vivem, meus irmãos, cansados espiritualmente. Sabe por quê? Porque não estão conectados. Existe muita gente desconectada da verdade e dando ouvidos a falsas vozes que falam por aí. Eu vou ser sincero para vocês, muitas vezes eu já me encontrei com esse cansaço espiritual. Não vai dar, não é possível, não tem como, é tudo do mesmo jeito. E eu estou falando em relação às coisas de Deus, em relação à igreja. E quando isso acontece, eu tenho que botar o pé no freio, opa, tem muito Maurício aqui, e tem pouco dele na minha vida. Nós precisamos inverter essa proporção. Tem que ter pouco do Maurício, para que tenha muito de Deus na minha vida. O cansaço vem, porque nós nos esgotamos tentando fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, segundo a nossa capacidade. Mas
Nós precisamos estar conectados a Ele, porque de lá vem o poder, de lá vem a inspiração, de lá vem o socorro, de lá vem o milagre, de lá vem a verdade, de lá vem a resposta, de lá vem a direção, é de lá, meus irmãos. Então nossa mente precisa estar conectada à verdade. Nós nunca teremos um coração incendiado se nós vivermos com a nossa mente desconectada da verdade que é o Senhor e a sua palavra revelada sobre as nossas vidas. Nós nunca viveremos um avivamento pleno se nós estivermos desconectados daquilo que é lá do alto. Nós nunca viveremos a plenitude do Espírito em nós, se nós estivermos desconectados daquilo que é o Senhor e que Ele deixou revelado para mim e para a tua vida. A segunda verdade que eu quero pensar com você nessa noite, meus irmãos, é justamente sobre o coração incendiado. Mas o coração incendiado por quê? Coração incendiado pela presença do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, em Lucas capítulo 24, abre aí Lucas capítulo 24, nós vamos ler o versículo 32, Lucas 24, versículo 32. Lucas 24, verso 32. Diz assim a palavra do Senhor: e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Você conhece esse texto? Esse texto, meus irmãos, está lá no caminho de Emaús, onde esses homens, eles são acompanhados pelo Senhor, e de repente eles se dão conta de que algo diferente estava acontecendo com eles. O coração deles estava quente, o coração deles estava abrasado, o coração deles estava incendiado, e a resposta do porquê isso estava acontecendo é porque o próprio Senhor estava com eles. Meus irmãos, quando nós vivemos a presença do Senhor de maneira real nas nossas vidas, o nosso coração arde, o nosso coração queima, nós ficamos incendiados por aquilo que é lá do alto. E olha que coisa extraordinária, eles estavam vivendo todos os acontecimentos, eles estavam vendo e estavam em loco onde tudo se passava e vinham falando sobre os últimos acontecimentos. Mas, meus irmãos, nada foi igual ao momento em que a presença do próprio Cristo se fez realidade no meio deles. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é a presença de Deus que abrasa os nossos corações, é a presença do Espírito Santo de Deus que incendeia as nossas vidas em relação a tudo aquilo que Ele tem para nós. Mas para que isso seja uma realidade, nós precisamos viver o primeiro ponto da pregação: mente conectada à verdade, e por consequência nós caminhamos na direção, nós caminhamos na busca da presença. E quando a presença do Senhor, ela se manifesta em nosso meio, ela se achega até nós, coisas extraordinárias e sobrenaturais, elas passam a acontecer. Quando eu olho para os discípulos no caminho de Emaús, eu vejo esses discípulos num primeiro momento, como muitas vezes nós andamos, cheios de conhecimento, cheios de informação, cheios de realidade. Não era história furada aquilo que eles sabiam, era a realidade dos fatos. Eles sabiam o que tinha acontecido, eles tinham presenciado aqueles acontecimentos, mas ainda assim era só informação. O que de fato foi o diferencial, o que de fato impactou a vida deles foi a presença do Senhor com eles, porque a presença do Senhor em nossas vidas é o que transforma o nosso ser, é o que muda a nossa realidade. Jesus, quando se aproxima e caminha com eles, fala das Escrituras, e aí o que acontece? O coração queima, o coração fica incendiado, o coração fica tomado pelas coisas lá do alto. Nós somos wesleyanos, amém ou não amém? Amém? Então nós sabemos a história de Wesley. O Wesley era crente, o Wesley era pregador, o Wesley era missionário, o Wesley já tinha feito viagens internacionais para pregar o Evangelho. E tudo bem, tudo certo, era um homem bom, fazia o bem, vivia uma vida reta segundo o seu próprio conhecimento. Mas nós sabemos que teve um dia, e nós celebramos esse dia até hoje, que ele disse que sentiu o seu coração estranhamente aquecido, o seu coração ardeu, o seu coração se incendiou. Nós chamamos essa experiência de coração abrasado. Sabe o que aconteceu com Wesley naquele dia? A presença do Espírito Santo de Deus foi realidade na vida dele.
dele, e o mesmo Wesley, ele continuou fazendo as mesmas coisas, mas agora com o coração incendiado, agora cheio do fogo do céu, porque a presença do Senhor incendeia os nossos corações, a presença do Senhor, ela coloca um fogo dentro de nós, e nós não conseguimos nos conter. Então Wesley fez o que ele fazia, ele pregou, ele ensinou, e um avivamento aconteceu, porque a presença do Espírito Santo de Deus era a realidade e a verdade dos seus dias. Nós precisamos que o nosso coração, meus irmãos, esteja incendiado pelo fogo do Senhor. Nós precisamos que o nosso coração volte a arder pelas coisas de Deus. Eu sei que existem momentos que as situações da vida, meus irmãos, elas vão jogando uns baldes de água no nosso coração, é verdade, não é? É luta aqui, é luta acolá. Eu passei umas lutas semana passada e eu falei para Deus, Deus não podia mandar uma de cada vez, teve que mandar todas juntas. E foi difícil, meus irmãos, sair daquelas situações. Algumas ainda não estão resolvidas, outras estão resolvidas parcialmente, mas veio tudo junto, eu não sabia o que fazer, se olhar para o lado, se olhar para o outro lado. Aí vem, a gente fica longe, e aí a gente desconecta da verdade, e quando desconecta da verdade, a gente se afasta da presença, e aí nós esfriamos. Eu sei que todo mundo aqui passa por momentos de frieza espiritual, mas o Senhor não te trouxe aqui por acaso nessa noite. Ele está em nosso meio, Ele é realidade nesse lugar, e Ele quer incendiar mais uma vez a tua vida, Ele quer incendiar mais uma vez o teu coração, Ele quer fazer com que você saia daqui com o peito ardendo por aquilo que é lá do alto. A presença, ela incendeia, meus irmãos. O fogo, ele não veio do ambiente, ele veio, meus irmãos, de uma revelação extraordinária e poderosa do Senhor sobre a vida daqueles discípulos. Eu estou falando agora lá do caminho de Emaús. A revelação foi a presença do Senhor com eles, explicando as Escrituras, porque a presença traz revelação. Você gosta de revelação, você gosta de poder, busque a presença de Deus na tua vida, porque quando Ele está presente em nós, há revelação, há entendimento, há a manifestação do sobrenatural. Não foi o que estava acontecendo lá, mas foi a presença do Senhor. Meu irmão, deixa eu te dizer, às vezes a gente olha para a igreja do vizinho e fala, lá tem poder. A gente olha para um outro lugar e diz, lá é que tem fogo caindo. Meus irmãos, não é o lugar, não são as pessoas, mas é a presença de Deus que faz o fogo cair em nosso meio. É a presença dEle, é o quanto nós buscamos, o quanto nós atraímos a presença de Deus, porque quando buscamos Ele vem, quando clamamos Ele ouve, meus irmãos. Você sabe dessa verdade? Então, meus irmãos, não era o ambiente, mas era a presença que trazia revelação, a presença que trazia mais do que simples informação e esclarecimento. Ela trazia algo que ninguém pode trazer, porque quem estava explicando as Escrituras é aquele mesmo que inspirou todos os homens que a escreveram. Era o Senhor, era o dono de tudo, o Criador do céu e da terra, e é por isso que ele sentia o seu coração arder mais uma vez. O coração queimou, meus irmãos, quando a palavra de conhecimento que eles tinham e sabiam encontrou a presença. Eu sei que nós estudamos a Bíblia e temos que estudar, eu sei que nós somos alunos da EBD e temos que ser. Agora, quando a palavra encontra a presença, algo extraordinário e poderoso acontece. Não é só movimento, mas é a realidade intensa do fogo do céu sendo derramada e manifesta nas nossas vidas, meus irmãos. Deus, Ele não quer apenas nos trazer informação, Ele quer incendiar os nossos corações. Meus irmãos, sabe para que o Senhor quer fazer do meu e do teu coração um coração incendiado? Para que nós venhamos com o nosso coração cheio do fogo do Espírito, viver uma santidade real. Falar de santidade em 2026 é falar de coisa do passado em tempos modernos, porque santidade, meus irmãos, é o distanciamento que nós temos do pecado. Santidade é separação, é sair do ambiente, é estar em um outro lugar, isso é santidade. Mas não pelo simples fato de sair,
mas sim pela realidade de não compactuarmos. O santo ele se separa, o santo ele se ausenta, o santo, meus irmãos, ele não, de maneira nenhuma, não compactua com o profano. Quando nosso coração estiver verdadeiramente ardendo em brasas pelo fogo do Espírito sobre nós, nós vamos viver santidade, porque a presença do Senhor, ela não combina com o pecado, e aonde há glória, fogo e há poder, certamente as coisas dessa terra, elas somem, porque nada se compara àquilo que Deus é. Meus irmãos, quando o nosso coração estiver incendiado, sabe o que vai acontecer? Ele vai arder pelo chamado. Pastor Elvio sabe, nós somos do conselho e sentamos reunião após reunião numa mesa, meus irmãos. E nós temos uma dificuldade tremenda de encontrar homens e mulheres de Deus para enviar para as igrejas. Você vai dizer, não é possível, tinha tanto aspirante por aí. O Daniel deve estar pensando, mas eu conheci 185 seminaristas internos ao longo da minha vida. E como é que estão dizendo que está faltando obreiro? Está faltando obreiro. Está faltando obreiro. Não é gente que quer ser pastor para ganhar um título. Está faltando obreiros, homens, mulheres dispostos à obra do Senhor, a viver o chamado. Por quê? Porque não está queimando nada no seu coração. Então ele até quer ser pastor, mas ele não quer deixar as coisas dessa terra, você entende? Ele até quer receber uma imposição de mãos, mas ele quer ficar confortável aqui no seu cantinho. Meus irmãos, deixa eu te falar, quando o fogo do Senhor vem sobre as nossas vidas, o nosso coração arde, o nosso coração queima, e sabe o que acontece? Tudo perde o valor, tudo perde a importância, tudo perde o significado ante ao poder de Deus, e aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Meus irmãos, eu estou falando aqui de ministério integral, mas aí, aonde você está, você foi chamado por Deus para a grande comissão, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, um chamado para mim, para você, igreja do Senhor, e a pergunta é, estamos cumprindo o nosso chamado? Estamos vivendo a realidade daquilo que Deus tem para nós ou não? Meus irmãos, eu não posso acreditar que nós entramos ano, saímos ano da igreja, comemoramos ano novo na igreja, e outro ano novo na igreja, já faz 30 anos que nós estamos comemorando ano novo na igreja, e a gente não ganha ninguém para Jesus. Meus irmãos, a gente não chama mais ninguém para vir para a igreja, a gente não chama ninguém para o GECEL, a gente não chama ninguém para a vigília, a gente não chama ninguém para o monte, a gente não fala mais das coisas do Senhor. Sabe o que isso significa? Frieza. Sabe o que isso significa? Que nós deixamos o fogo do Espírito esfriar nas nossas vidas, mentes e corações, porque quando os nossos corações estão incendiados pela presença do Espírito Santo de Deus, o que nós queremos é cumprir com aquilo que Ele espera de nós. Não importam as circunstâncias, não importam o que os outros vão achar, o que importa é cumprir com aquilo que Deus tem para nós. Quantos ministérios enterrados? Quantos dons e talentos sendo enterrados e sonegados, e em detrimento à própria vontade, ao bem-estar. Mas quando o nosso coração, meus irmãos, ele está incendiado pelo fogo do Espírito, nós nos dispomos, não tem dia, não tem hora, nós sacrificamos o lazer, nós sacrificamos o sono, nós sacrificamos financeiramente, porque nós queremos mais e mais e mais agradar e servir aquele que nos chamou e nos capacitou. Quando, meus irmãos, nós estamos com o nosso coração queimando e ardendo pelas coisas de Deus, nós buscamos cada dia mais e mais intimidade e vida com Deus. Aqui eu sei que todo mundo lê 3 vezes por dia, mas ainda assim vou perguntar de maneira retórica: quantas vezes por dia você para ler a Bíblia? Pastor, meu dia é muito corrido, eu vou melhorar. Quantas vezes você ouve então a Bíblia, já que você corre sem parar? Porque se não der para ler, ouça. Tem no Spotify, tem no YouTube, tem no CD, se você quiser, tem um monte de CD guardado na biblioteca do seminário, o pastor El te dá todinhos. Tem fita cassete, dá para botar na televisão, dá para botar no celular, não tem desculpa para não ler ou para não ouvir. Mas a minha pergunta é: quantas vezes você lê? Quantas vezes você ora, fala com Deus? Agora, se eu fizesse o desafio de pedir para todo mundo abrir o WhatsApp aí e ver quantas vezes você fala com os teus amigos durante o dia, você vai ficar chocado. Em detrimento a quantas vezes você fala com Deus durante o dia, e quantas vezes você deixa Ele falar com você através da sua palavra no dia.
Mas quando nosso coração está incendiado, quando nós estamos de fato, meus irmãos, com o nosso coração queimando pelas coisas de Deus, nós queremos intimidade, nós queremos mais e mais nos relacionar, mais e mais viver, mais e mais estar perto, porque dá prazer, porque é bom, porque nós entendemos que precisamos mais e mais dele sobre as nossas vidas. Um coração incendiado, ele desperta em mim e você desejo por intimidade, desejo por novas experiências, desejo por ir além em tudo aquilo que nós já vivemos e desfrutamos da parte do Senhor. Meus irmãos, um coração incendiado, ele não vive acomodado, pelo contrário, o coração incendiado é aquele que se movimenta em direção a Deus e a tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Um coração incendiado, meus irmãos, ele vive a obediência e a submissão a Deus com amor e paixão no seu coração. Meus irmãos, um coração incendiado, o fogo verdadeiro, ele queima de dentro para fora. Não é pelo que nós estamos recebendo em uma conferência, em um congresso, não é pelo que nós estamos ouvindo enquanto estamos sendo ministrados, mas é aquilo que está sendo gerado dentro de nós a partir do momento que nós temos um encontro com Ele. Vem daqui, não vem daqui, vem de dentro, meus irmãos. Meus irmãos, o fogo verdadeiro, o fogo do céu, meus irmãos, ele nos constrange, não é humilhação, é constrangimento. Quantas vezes você já não foi constrangido por gestos de amor? Quantas vezes você já não foi constrangido por gestos de nobreza? Quantas vezes você já não foi constrangido, meus irmãos, por boas ações de pessoas que sequer você imaginava que sabiam o seu próprio nome? Aquilo te tocou, gestos, palavras te tocaram, te constrangeram, não é verdade? Pois é, quando o fogo do Senhor se manifesta em nossas vidas, nós nos constrangemos, nós não temos medo, mas nós nos constrangemos por aquilo que Ele é e tem feito por cada um de nós nos constrangemos por tamanho amor, por tamanho cuidado, por tamanhas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, nós nos constrangemos em relação àquilo que Ele é e manifesta sobre as nossas vidas, porque é o fogo do céu queimando em nossos corações. Meus irmãos, quando há fogo do céu verdadeiro dentro de nós, nós nos movemos em direção à obediência. Você não obedece porque você tem medo do que pode vir a acontecer, mas você obedece porque você foi constrangido pela presença a obedecer. Você entende essa verdade? Eu tenho 2 filhos pequenos, e sempre depois que eles ganham as palmadas, meus irmãos, são os melhores 15 minutos de convívio familiar. É só dar 2 palmadas neles, eles se tornam uns anjos. Agora, antes das palmadas, sangue de Jesus tem poder. Aí depois da palmada, aí eles ficam: pai, quer alguma coisa, pai? Quer água, pai? Não. Quer que eu traga o seu chinelo, pai? Dura 15 minutos assim, sendo generoso e otimista, né, irmãos? Meus irmãos, nós não temos que obedecer porque nós estamos com medo de ganhar mais algumas palmadas. Nós temos que obedecer porque nós sabemos aquilo que queima no nosso coração. E quando há fogo de Deus nas nossas vidas, nós nos movemos em direção à obediência. Obedecer para nós é o mínimo que nós podemos fazer em detrimento a tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Obedecer a Ele, nos submeter à sua vontade, é o mínimo que nós conseguimos fazer para demonstrar o quão gratos somos a tudo aquilo que Ele derrama sobre as nossas vidas. Mas para que isso seja realidade, nosso coração precisa estar queimando pelas coisas de Deus. Não é simplesmente uma emoção momentânea, meus irmãos, mas é uma queima contínua e duradoura. Não é só o momento do culto, mas é quando saímos do culto. Não é só quando nós estamos acompanhados dos nossos irmãos, mas é quando estamos lá no secreto, ainda assim queremos obedecer e viver mais de Deus, porque há fogo do Senhor queimando dentro de nós. Meus irmãos, a terceira verdade que eu quero pensar com você nessa noite, já caminhando para o encerramento, é que quando a mente e o coração, eles se alinham, algo extraordinário e poderoso acontece, e as nossas vidas, elas são transformadas, mas não transformadas de uma maneira qualquer, elas são transformadas de uma maneira impactante, porque é impacto profundo e real, que o Espírito Santo de Deus causa em nós. Então, quando nós alinhamos a nossa mente à verdade, o nosso coração queima pela presença, meus irmãos,
nós temos uma vida completamente alinhada e moldada segundo o querer e a vontade de Deus, ou seja, nós nos transformamos, não mais aquilo que éramos, mas agora aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Abra comigo a sua Bíblia, Provérbios capítulo 4, Provérbios, meus irmãos, capítulo 4, Provérbios capítulo 4, nós vamos ler aqui um texto 4:23, Provérbios capítulo 4, versículo 23, aleluia. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus irmãos, quando a mente está conectada à verdade, o coração incendiado pela presença, toda a nossa vida, ela entra numa rota de alinhamento, segundo o querer e a vontade de Deus, ou seja, nós mudamos, não porque alguém está nos mudando, mas porque a vontade soberana de Deus está se manifestando nas nossas vidas, e debaixo dessa vontade nós vamos mudando quem nós somos, os comportamentos que temos, os hábitos que praticamos, porque Deus começou de fato a sua boa obra nas nossas vidas, e está nos conduzindo segundo o seu querer e a sua vontade. Meus irmãos, quando nós temos a mente conectada e o coração incendiado, isso significa que a nossa vida, ela é transformada. As pessoas, nós cantamos aquela música aqui, e ela fala, meus irmãos, que as coisas do passado, elas já foram, não é verdade? E agora nós não nos encontramos mais lá. Sabe o que é isso? Isso é mente conectada, isso é coração transformado. Nós, coração incendiado, consequência, vida transformada. As pessoas olham para nós e elas percebem, elas notam a diferença, porque nós agora nos tornamos pessoas cheias de mania, porque nós agora nos tornamos pessoas snobs e não falam com ela, não, mas é porque elas olham para nós e percebem que algo diferente está tomando conta das nossas vidas, algo que não era a nossa verdade e realidade, passou a ser a nossa verdade e a nossa realidade. Mente conectada, coração incendiado, vida transformada, vida alinhada, vida renovada. Essa é a verdade do céu que é gerada em nós. E sabe, meus irmãos, o que isso nos impulsiona? Isso nos impulsiona a viver uma fé real, uma fé prática. Quando nós estamos conectados ao Senhor e o nosso coração queima pelas coisas do Espírito, meus irmãos, a minha e a tua fé, ela não é apenas uma fé teórica, ela não é apenas uma fé conceitual, porque todo mundo aqui sabe o que é fé no sentido de conceito, mas ela é uma fé viva, ou seja, nós vivemos por aquilo que nós acreditamos, nós nos movemos por aquilo que nós cremos. É incontestável que nós somos homens e mulheres de fé, porque mente conectada, coração incendiado, vida transformada, e vida transformada é evidência de uma fé real sendo praticada e vivida todos os dias. Meus irmãos, a nossa vida transformada, ela produz em mim e em você um sentimento extraordinário de alegria e felicidade na obediência. Sabe quando é bom obedecer? Quando a gente se realiza em poder obedecer, é quando a nossa mente está conectada no Senhor e o nosso coração está incendiado por aquilo que é dele. Não é pesado, não é doloroso, a gente não sai igual criança mimada batendo o pé quando a gente recebe uma palavra de Deus, não, a gente se dispõe de maneira alegre e voluntária, porque o nosso coração está nele, o nosso coração está cheio dele, a nossa mente fora renovada por ele, então nós nos alegramos em obedecê-lo, porque nós sentimos a honra que é viver os preceitos de Deus, a alegria que é poder praticar as verdades do céu, mesmo em meio a um mundo caído e pecaminoso. Vida transformada é uma vida que se alegra na obediência. Esse é um bom teste para você aplicar na sua vida todos os dias. Você se alegra em obedecer ou não? Porque vidas transformadas pelo poder maravilhoso dos céus, elas se alegram na obediência. Um outro resultado, meus irmãos, que a mente conectada e o coração incendiado produzem, é que o meu e o teu cristianismo, ele se torna um cristianismo vivo e não apenas um modelo religioso seguido e praticado por muitos. Meus irmãos, o cristianismo ele não é simplesmente para ser explicado. O cristianismo ele é para ser vivido de maneira real e autêntica. O cristianismo ele é para ser vivido quando nós saímos aqui das quatro paredes da igreja, porque aqui, meus irmãos, até o capeta é crente.
Você manda o capeta levantar, ele levanta no nome de Jesus. Você manda ele sentar, ele senta no nome de Jesus. Você manda ele sair, ele sai no nome de Jesus. Porque ele tem que obedecer, ele não tem escolha nem alternativa. Mas o negócio é quando nós estamos da porta para fora. O negócio não é quando nós estamos acompanhados, mas é quando nós estamos no secreto. O negócio não é quando o pastor está vendo, é quando ninguém está vendo. Esse é o cristianismo vivo, esse é o cristianismo real. Um cristianismo, meus irmãos, que independe de pessoas te monitorando ou te falando o que deve fazer ou não deve fazer, mas é a mente conectada, o coração incendiado pela presença, e aí você é impulsionado a viver aquilo que o Senhor quer que você viva. Então, quando essas realidades acontecem comigo e com você, nós passamos a evidenciar o cristianismo. As pessoas, elas passam a olhar para nós e perceber que nós somos diferentes daquilo que elas são, que nós vivemos coisas que elas não vivem, e por mais que em algum momento ou outro elas possam até zombar, tirar uma casca da gente, fazendo algumas brincadeiras desagradáveis, no fundo, elas sabem que nós vivemos a verdade que elas não vivem. E quando elas se encontram em apuros e desesperos, o que elas falam? Ei, rapaz, você é da igreja, você não podia me dar um conselho? Hein, você é da igreja, você não podia orar por mim? Não é assim? Por quê? Porque esse cristianismo, ele é real, ele é autêntico, ele não é apenas uma religiosidade praticada, mas ele é vivido, meus irmãos. Então, quando a mente está conectada, o coração incendiado, a nossa prática cristã, ela se torna realidade nos nossos dias, aonde nós estivermos, independente de onde nós estamos. Não é única e exclusivamente conhecimento da palavra, meus irmãos, mas é a prática da mesma. Não é o quanto nós sabemos o que está escrito na Bíblia, mas é o quanto nós nos sujeitamos e vivemos aquilo que está escrito na Bíblia. É permitir, meus irmãos, que a palavra, a Bíblia, a palavra da verdade, ela acesse a nossa mente e transforme o nosso coração com o fogo do Espírito sobre nós. Eu quero concluir, meus irmãos, no Salmo 119, versículo 5. Você conhece o que está escrito lá, Salmo 119, 5, diz assim, Salmo 119, 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra, meus irmãos, ela ilumina a minha e a tua mente. Já a presença do Senhor sobre a minha e a tua vida, ela abrasa e incendeia os nossos corações. Talvez, meus irmãos, hoje nós venhamos nos encontrar em algumas situações de dificuldade. Talvez hoje, meus irmãos, a nossa mente esteja cheia, mas talvez o nosso coração esteja vazio. Talvez hoje, meus irmãos, nós estejamos tomados de muitas emoções, mas caminhando sem nenhuma direção. Deus, Ele quer trazer alinhamento, Deus, Ele quer trazer transformação, Deus, Ele quer fazer coisas extraordinárias em mim e em você, e através de mim e de você. E como que Ele fará isso? Quando nós conectarmos a nossa mente ao Senhor e buscarmos por mais da sua presença, a ponto de ter o nosso coração impactado e transformado por Ele. A palavra traz luz para a mente, a presença traz fogo para o coração. Deus não quer apenas nos informar, mas Ele quer nos transformar de maneira poderosa para sermos e vivermos aquilo que Ele tem preparado para nós.